Professor Tarcísio Pugliese, tudo bom? Seja bem-vindo. Fala, Thiago. Tudo bem, querido? Como é que estão as Tudo coisas? bem? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem? Dentro do possível, né, cara? Dentro daquilo que a gente pode estar, estamos bem, né? Essa puta loucura, né? Essa pandemia maluca aí. Mas Essa tá... quarentena não acaba, né, professor? Como é que é? Essa quarentena não acaba, né? Puta que pariu. E parece que não acaba agora final de maio também, né? Pelo que o Dória já falou É. aí, vai acabar, né? Era previsão, né? Mas pelo jeito. Pois é. Acho que vai um pouco mais longe ainda, né? Preocupante, É, bem preocupante. infelizmente, né? É verdade. E a gente, antes de começar aí também a live, né? Acabamos. Uma notícia meio triste, né, professor? Parece que um dos treinadores de muito sucesso aqui no interior, como você, o Oswaldo Alvarez, também parece que foi atingido aí pela doença, né? O Vadão tá também não se cuidando ali. O Instagram oficial da Ponte Preta acabou de postar uma mensagem ali, né? Desejando força ao Vadão, né? Não sei se o motivo da crise dele foi isso, né? Mas é triste, né? Um treinador que, assim como você, também muito sucesso aqui no interior paulista, passando por um problema de saúde, né? É, cara, o Vadão é um cara que eu gosto muito. O Vadão é um cara, porra, sensacional, que inclusive passou pelo 15, né? Mas é um Uhum, cara que eu gosto bastante e um cara do bem, um ser humano de um caráter formidável. Mas assim, uhum. eu tô sabendo aí, já faz algum tempo que eu já tô sabendo dessa situação. Eu acho que não tem nada a ver com a questão do Já com corona, corona, né? não, é uma outra situação, mas muito triste, né, cara? Qualquer situação similar a essa, de hospital, de doença, é muito triste. Não, é. E o Vadão Uhum, é um cara, porra, formidável, né, meu? A gente fica triste, aí tem orado bastante por ele, né? Que uhum. possa conduzir isso da melhor forma possível, né, cara? E que, se for da vontade dele, se for possível, em breve, muito em breve, ele esteja com a gente aí de novo, né? Não, vamos torcer pela recuperação dele. Ele que é um treinador com maior número de passagens pelos dois times de Campinas, né? Muito reconhecido no futebol. Aí já passou aí também pelo 15, né? Como você comentou. É, Treinador com muita história, né? Um cara sensacional também. Ô, Tarcísio, começando esse nosso bate-papo aí, primeiro, mais uma vez agradecendo você aí por estar disponibilizando o seu tempo aí para a gente conversar um pouco sobre futebol. Agradecer ao Nego, né, o Marco Antônio Teles, que também intermediou essa conversa, a Tudo Comunicação, que ajudou aí na divulgação também. Muito obrigado a todos, né? E a gente vai bater esse papo aí com Tarcísio Pugliese, treinador do 15 de Piracicaba. Professor, primeira pergunta é meio inevitável, né? Essa parada aí da pandemia veio no momento que o 15 estava bem na Série A2, né? O time atualmente na quinta colocação, ali 19 pontos. Como que vem sendo a campanha do Inhoquim, do 15, nesse início aí de Série A2, né? Os primeiros jogos ali, o pouco que eu pude acompanhar, assisti um jogo do 15 aqui na Javari outro dia, o 15 muito bem na competição, né? Qual a análise que você faz dessa campanha do 15 nesse início de temporada? Tiago, na verdade, a gente começou o campeonato mal, a gente começou numa situação difícil e a gente Uhum, muito, né, cara, durante o campeonato. Tiveram alguns problemas logo no início ali, muitos atletas chegaram bem em cima da estreia nossa, do início do campeonato, e a gente tem um pouquinho de dificuldade até o time entender um pouco melhor aquilo que a gente tinha que fazer dentro de campo de fato. E a gente vivia um momento fantástico agora antes da parada, né? Se a gente tivesse vencido, uhum, tal, a gente tinha terminado na liderança do campeonato. sim, A uhum, gente ficou, acho que 11 jogos invictos, né? A gente tirou da Copa do Brasil aí o Londrina, a gente empatou com o Juventude, jogando muito bem na Copa do Brasil. sim, Perdemos nos esse pênaltis, jogo, chegou a bater o sim, eu lembro pênalti, desse foi uma jogo. loucura aquele jogo. E a gente estava muito Uhum, no campeonato. Para a gente, particularmente, foi muito ruim essa parada, né? Apesar da gente ter uhum. feito um primeiro tempo muito ruim contra o Taubaté, a gente fez um segundo tempo fantástico, fantástico contra o Taubaté. E o penúltimo jogo nosso contra a Portuguesa Santista, a gente jogou muito bem. A equipe vinha num processo de evolução muito grande, um momento bastante positivo que a gente estava vivendo. Uma judiação a gente ter saído aí, ter parado, né? Dessa forma o campeonato, ter quebrado essa sequência positiva nossa aí, mas agora é esperar voltar, né? A gente tem tentado minimizar as perdas desse momento, né? Eu tenho falado muito com os atletas sobre isso. Nesse momento, ninguém vai ganhar nada. Você tem que Sim. diminuir aquilo que você vai perder. E eu acho que no momento que o futebol voltar, vai ficar
todas as equipes vão ficar muito na mão daquilo que os atletas estão fazendo nesse momento. Então, esperar que eles tenham bastante consciência. A gente tem conversado, tem se mobilizado bastante, tem tentado tomar providências. O 15 é um time do interior, um time que disputa a Série A2, um time que tem uma torcida maravilhosa, um time de tradição, mas com uma estrutura muito simples, né? Não é um time que tem condições de trabalho, condições maravilhosas. Então, a gente tem muita dificuldade nesse sentido, mas a gente tem tentado utilizar aquilo que a gente tem da melhor forma possível. Então, a gente começou essa semana, segunda, quarta e sexta-feira, as equipes estão treinando, a nossa equipe está treinando em 2 grupos separados, sob supervisão do nosso preparador físico, através do Zoom, aí essas plataformas, tentando fazer o que é possível para tentar voltar a lá quando for, mas com o menor prejuízo possível. Olha o Claudinho aí, que foi meu jogador no Ituano, Joinville. Claudinho tá te mandando um abraço aí, ele, o Ricardo Luiz, o Viola, Paulo Palazzi, a Bruna Ferraz, que foi a nossa entrevistada de ontem, o Álvaro, ele, torcedor do 15 de Piracicaba, todo mundo acompanhando a gente aí e desejando sucesso para você, né, professor, nessa caminhada aí da Série A2. Série A2 que é uma divisão muito difícil, né, professor? A gente que, particularmente, acompanha a Série A2 já há algum tempo, a gente vê os jogos assim mais disputados, né, equipes... A Série A2 hoje ela tem um nível muito parecido com o da 1, né, em relação às equipes de tradição aqui do futebol paulista que estão disputando a Série A2, né? E você também é um treinador experiente, já disputou outras competições semelhantes, né, igual a Série A2. Qual que é o diferencial técnico? O que um time tem que fazer aí na Série A2 para garantir o acesso? O que é fundamental para uma equipe de futebol conquistar o sucesso nesse tipo de competição? Antes do 15, eu fiquei muitos anos no Ituano, né? Inclusive com o Claudinho aí. Nós temos 3 paulistas da Série A1 consecutivos. Na verdade, a grande diferença da Série A1 para a Série A2 é a presença dos times grandes, né? A principal diferença é essa. Claro que os times eles têm um potencial financeiro completamente diferente do que surreal, né? de federação, de televisão, tudo isso que a gente está cansado de saber, né? Então, o potencial financeiro das equipes da 1 é muito grande. Mas esse ano, particularmente, eu acho que, inclusive, o nível da 1 está um pouco abaixo do que vinha sendo. Eu conversei com muitos amigos, meus treinadores, e eu acho realmente que o nível da Série 1 dos times do interior estava abaixo do que vinha sendo há muitos anos, né? Tecnicamente falando. E o nível da Série A2 está muito bom. Campeonato muito forte, muito disputado. Tem times muito fortes. O time do São Bernardo é um time muito forte. O próprio Juventus, organizada, é um time que tem bons jogadores. O Taubaté, que a gente vinha falando, a Portuguesa Santista. O nosso time 15 de Piracicaba, 90% dos jogadores nossos estão extremamente acostumados a jogar a Série 1 do Campeonato Paulista. Então, a diferença, ela principalmente está na presença dos times grandes. Os times que estão brigando para subir da 2 para 1, não tenho dúvida nenhuma de afirmar que tem condição tranquilamente de disputar um. Hoje são muitas equipes de camisa, né, professor? Muitas equipes tradicionais aí que já conquistaram até títulos aí de segunda, de portuguesa, né, que a gente fala, e outras equipes também muito fortes aí na Série A2, né? Até o momento, foi passado para você, um abraço também ao Paulo Aranha aí do Corinthians, que está falando, imagina 15 Corinthians na Arena, já teve, né, acho que a estreia de 2016, se eu não me engano, foi um Corinthians e 15 na Arena, do Campeonato Paulista. Professor, foi passado para vocês da comissão técnica alguma novidade em relação lógico, ninguém sabe quando volta o campeonato, né, mas tanto para os dirigentes, para a comissão técnica, o que foi falado sobre o futuro da competição? É certo que vai acontecer, né, ela vai ter uma sequência, né, não vai parar do jeito que está, né? Tiago, eu acho muito difícil ela não voltar. Eu acho muito difícil. Particularmente, acho muito difícil a própria 1 não voltar, né? Por tudo que o Reinaldo está falando. O Reinaldo é um cara extremamente sério que mudou o futebol, né? É um fato, a administração do Reinaldo mudou completamente o potencial das equipes do interior, né? Que na verdade, é quem precisa de ajuda. Os times grandes têm uma estrutura, têm uma condição financeira, tem completamente diferente, é outra realidade. Os times do interior dependem, sim, da ajuda da federação. E o Reinaldo, assim, colocou o futebol paulista novamente. Melhorou muito, verdade. Hoje,
a Série A2, eu disputei Carioca, Goiano, Mineiro, Cearense, mas disputei estadual para tudo que é lado. Particularmente, não tenho dúvida em te afirmar que a A2 é muito mais competitiva que o Carioca, que é um campeonato fortíssimo. A A2 é mais que o Carioca. São equipes do mesmo nível, né, professor? Bem equivalentes, né? E são equipes fortes, que têm potencial, que têm condição, né? Então, assim, é um campeonato muito organizado, todo mundo quer estar em São Paulo, todo mundo quer disputar o Paulista. Então, eu tenho certeza que as competições acabam, primeiro pelo que o Reinaldo fala, né? Ele crava que as competições vão acabar. E por tudo aquilo que a gente conversa, né? Com amigos nossos, treinadores, dirigentes, presidentes, tanto do 15 quanto de outras equipes, tanto da A2 quanto da Série A1. A tendência de voltar ao campeonato, ela é muito grande. A menos, eu acho que pode acontecer de não voltar se fugir muito daquilo que é o improvável. Nós já estamos no improvável do improvável. Né? Verdade. Volta se isso, se prorrogar demais, né? Eu acho que se tiver que voltar ao campeonato, em agosto volta. E tem uma outra questão, né, em relação a voltar aos estaduais. O futebol vai voltar. Isso é inegável, o futebol vai voltar. Sim, claro. Muito mais difícil você voltar direto para o brasileiro, que depende de algumas situações, como voos, aeroporto, hotéis. Distância, né? Minimizar isso. Você consegue reativar o futebol através dos estaduais, até como uma experiência para aquilo que vai ser feito no Campeonato Brasileiro. Como já é óbvio, as coisas vão voltar e estão, muito aos poucos, mas estão voltando. Eu moro em Campinas, aqui, por exemplo, o carro já está aberto. Então, aos poucos, as coisas vão voltar. Verdade. Diferente, né? Não vai voltar e vai voltar o Mundial, a Libertadores. Vai voltar aos poucos. É diferente. Então, eu não tenho dúvida que o estadual volta e que a gente vai jogar. Eu quero muito isso. Para o 15 é muito importante. E a gente tem expectativa aí de que a gente volte em breve. Professor, nessa volta, você falou assim que o 15 não foi bom para o 15, né? Porque já estava numa fase boa, né? Recuperando ali o bom futebol, até o bom futebol que foi apresentado no ano passado, né? Quando foi vice-campeão da Copa Paulista. Mas você acha que quando voltar, vamos supor que a gente não tem uma previsão, né? Muita gente fala agosto, setembro, uma coisa que seria até surreal ver uma Série A2 lá na frente, né? Mas quando voltar, as equipes estarão no mesmo nível técnico e físico? Você acha que ainda demora? Quem estava lá é bom para quem está lá embaixo? Não é bom para ninguém? Como você avalia essa possível volta quando ela acontecer? Qual vai ser a principal diferença entre as equipes? Eu tenho certeza que o futebol volta num nível completamente diferente. O jogo vai ser outro. Vai ser um jogo pior, sem dúvida nenhuma. Para a gente voltar a atingir o nível... Demora, né? Um tempo, vai ser um processo razoavelmente longo. Ainda voltando à tua questão anterior, né? O Andrés deu uma entrevista esses dias que eu achei, sensacional, falando de, a gente pode jogar Brasileiro e Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, Estadual e Copa do Brasil. Daqui a pouco, se tiver que intercalar um estadual com brasileiro, pode acabar acontecendo, né? Só para definir aquilo ali que eu E aí, voltando nessa questão do desempenho, daquilo que pode ser colocado em campo de fato, não tenho dúvida que a gente vai voltar com um nível físico, técnico, tático. Eu não gosto de separar o jogo em valências. O jogo vai ser um jogo pior. O atleta ele vai estar menos preparado do que ele estava quando parou. Eu acho, sendo bem honesto, primeiro que o futebol vai virar meio que uma roleta russa. A gente não sabe o que vai acontecer. E quem está na liderança vai conseguir se classificar ou não, né? O futebol vai virar uma roleta russa na volta. Sim, muda muito. Realmente, é um fato, é bom para quem estava muito mal, né? Que pode ser que com essa mexida aí das peças acaba conseguindo se sobressair e, de repente, volta melhor e aproveita, de repente, o momento negativo de algumas equipes que estavam bem. Não tenho dúvida que para nós, para o Taubaté, para o São Bernardo, para essas equipes que viviam... Quem estava na frente, né? Foi ruim. Professor, o Thiago Júnior 99, meu xará aqui, tá fazendo uma pergunta para você. Ele falou aqui, fiz algumas entrevistas com jogadores e todos falam muito bem de você, né, professor, do Tarcísio. Como que é ser tão querido por jogadores com que você trabalhou? Isso aí eu também percebi quando a gente fez a divulgação da entrevista, os jogadores, Tarcísio, manda um abraço. Galera sempre falando bem de você. Quanto é importante também essa relação do técnico
com os jogadores, aquele técnico que consegue trazer o grupo para dentro de si, né? Ser respeitado pelos atletas. Como que é essa situação? Thiago, pô, é legal. Primeiro, agradecer o teu xará aí. Xará. E, cara, eu sempre tive uma relação muito boa com os atletas. Assim, eu sou uma pessoa, particularmente, eu acho muito fácil de lidar, né? É difícil eu ter Sim. problema de relacionamento com alguém. Então, eu me dou muito bem com os atletas, de modo geral, assim. São situações muito pontuais que eu posso te falar alguma coisa, algum problema que eu tive. Sou um cara que gosto de ser muito próximo deles, né? Sou um cara que gosto de ter uma relação próxima dos atletas e sou um cara de cobrar muito, extremamente transparente, né? Então, assim, ele colocou aí do Simeão e do Marcel. Eu sou padrinho. Uhum. Isso, é. E o Simeão é um cara que as pessoas acham, não, pô, gosta dele porque joga. O Simeão ficou muito tempo no banco comigo, muito tempo. O Claudinho, que estava aí, comentou alguma coisa no começo, você está ainda, eu citava, mas o Claudinho é um cara que jogou, não jogou, jogou. Não jogou, não tem. Não vai jogar comigo porque eu gosto ou porque eu não gosto, porque tem uma relação mais. Saber separar, né, professor? Porra, Uhum. e eu sempre costumo dizer para os atletas que para o treinador, para mim, para o treinador, é fácil você tirar ele do jogo, colocar ele no banco, não convocar ele e manter uma relação legal. Para o jogador é mais. Uhum. Assim, Sim, o outro lado, né? É. é claro, tiver que jogar, vai jogar, não tiver que ficar puto, porra, na linguagem do futebol, foda-se. Faz parte. Não, você vai ficar puto, não vai ficar. Eu vou tomar a atitude que eu acho que é a melhor para o grupo. E eu posso errar. Uhum. E erro, aliás, obviamente, como qualquer pessoa. Mas eu vou tomar a decisão que eu acho que é melhor. Sempre de forma extremamente transparente. E eu não tenho essa loucura que, porra, muita gente tem, né? Não, não conversa comigo, não me pergunta. Não, pode me perguntar qualquer coisa. Quer saber que eu tirei? Vou explicar. Não tem problema. Nenhum. Mas nenhum. Não explico quando eu coloco, não te. Não, né, Dá satisfação. futebol, né? Essa fala aí, não sei como é que eu poderia dizer, mas essa mística aí que não, o treinador, a gente fala entre nós, eu não te dou satisfação quando eu te coloco para jogar, não preciso te dar satisfação quando eu te tiro do time. Se o atleta quiser saber, eu acho extremamente positivo. Porque eu vou te falar, se está sendo qual disso, melhor, senão não vai jogar. Melhor, tá mal. Pô, não tá treinando, é uma postura de merda. Ou, porra, não tá desempenhando o que tem que fazer, não cumpre a tua função ofensiva, ou não cumpre a tua função defensiva. Ou, cara, pô, tô vendo que tá se doando, mas não tá legal, o momento, ou o outro tá melhor. Ou então, eu quero trocar porque eu acho que nesse momento é mais positivo por causa dessa situação. Eu acho importante que o atleta saiba. Senão, porra, eu vou tirar o cara. Por quê? Não interessa. Puta ignorância. Eu respeito quem pensa, mas eu acho que é ignorância. Eu acho que eu perco a oportunidade de tentar contribuir com a evolução do atleta, que é bom para mim. Uhum. Para mim, eu não preciso ser um cara, nossa, que cara maravilhoso, hein, que ser humano. Não. Ele precisa melhorar para mim, dentre outras coisas. Eu, particularmente, quero também ajudá-los na carreira deles. Sinto um prazer imenso. Não tem dinheiro que pague eu ver os atletas que eu trabalhei, que eu pude ajudar de alguma forma numa situação fantástica. Adoro, me faz bem. É o que eu gosto, é o que me dá prazer no futebol. Né? Eu adoro o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. Mas, entre outras coisas, eu preciso ajudar ele a evoluir para ele render e ganhar o jogo para mim. Né? Uhum. Professor, mandando um abraço aqui também para a Bianca Penha, ela está ressaltando aqui que o Felipe Melo mesmo disse isso aí que você falou, né? Felipe Melo, volante do Palmeiras, que o Paulistão é o campeonato estadual mais difícil do país, e realmente é, né? Tanto nas três divisões. Ernesto Teixeira entrou aqui, o pessoal do Chuteira Preta, um abraço, que é o pessoal de Piracicaba também. Professor, como que é manter essa relação? Porque o treinador, ele é mais ou menos como se fosse o chefe da empresa, né? O presidente, lógico, tem a hierarquia do presidente, mas você escolhe quem vai a campo, né? Você que decide os 11 que vão ali para o campo. O Márcio Santos, zagueiro, também está te mandando um abraço, falou que você é uma das melhores pessoas que trabalhou com ele aqui. Como que é essa relação? Que nem você falou, né? Às vezes o cara fica chateado, o que é normal, ser humano, né? Quem tem uma ambição, o cara quer ser titular, o jogador quer fazer o gol, quer aparecer, isso é normal da ambição do jogador. Mas como que é para você que é o centralizador, né? Centralizador, no caso, a bomba sempre estoura no treinador, né? Se 2 jogos que perde ali, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, né? Como que é, às vezes, comandar um grupo com 20, 30 atletas e fazer com que nenhum deles se sinta desprestigiado? Eu acho que a questão é perfeita. A forma que você terminou a tua pergunta é a resposta.
é você fazer com que ele não se sinta desprestigiado. Eu tenho assistido a série aí do Michael Jordan, The Last Dance, não lembro como é, que é fantástica. E aí você vê, pô, Steve Kerr falando, o Paxson, pô, os caras que não tinham um papel principal, mas eram importantes. Né? Então, assim, pô, num grupo você vai ter 25, 28, 30, 27 atletas, e você precisa do fato de todos eles. Isso é uma realidade. Né? De repente, o jogador, na época que ele joga, e é legal que, porra, muitos deles vão se tornar treinadores. E um dia, eu falo para eles, vocês estão achando, vocês podem achar, muitas vezes nos atletas, vocês podem achar que eu estou mentindo para vocês, mas não estou. E um dia vocês vão ver que não. Então, lá na frente, né? Falando a verdade, não falo nada para agradar ninguém. São importantes. E na grande maioria das vezes, você vai precisar de todos. Mas vai precisar dentro do... Você precisa de todos. Na maioria das vezes, você vai precisar que todos joguem jogos valendo 3 pontos. Que seja 5 minutos. Ano passado, ano retrasado que eu estava na Malásia, a gente estava perdendo um jogo de 2-0 até os 44 do segundo tempo. E em 5 minutos, para 3-2. Então, aí, ó. Sai 3 gols no jogo. Então, se o cara jogar 5 minutos, a importância é essa. Se ele jogar 3 minutos... Então, assim, o que eu acredito é que você não tem problema. Eu, graças a Deus, nunca tive problema de grupo. Teve um time que eu peguei um determinado... que era um grupo mais difícil, que vinha num título surreal. E aí os atletas todos saíram dessa equipe, foram para lugares melhores, não foram bem e voltaram para essa equipe. Então, foi um momento difícil que eu passei ali, de ter um grupo que, assim, não era prazeroso estar lá todo dia. Não era prazeroso. Os demais times que eu trabalhei, pô, sempre foi muito gostoso. E a função do treinador fica extremamente mais fácil se você for honesto. Então, assim, eu tô sendo verdade. O jogador não é idiota. O cara que tá bem sabe que tá bem. O cara que tá mal... percebe, né? Muitas vezes, infelizmente, tem jogador... Tem repórter mau caráter, treinador mau caráter, jogador mau caráter, padeiro mau caráter, frentista de tem tudo mau caráter. Todas as áreas. Perfeito. Então tem o jogador que é mau caráter, claro que tem. É a exceção, não é a maioria. E tem o cara que tá uma merda, que não tá jogando porra nenhuma, ele sabe que o cara que joga na posição dele tá melhor, e ele finge que não. Mas ele finge que não, ele sabe que ele não tá bem. Então, assim... É complicado, né? É difícil você ter esse tipo de... Eu particularmente, nunca tive. Problema de grupo, eu nunca tive. Desgaste, saber levar, ter que conduzir. Pô, isso é do futebol, né? Isso é da nossa vida. Faz parte. E como o futebol envolve muito poder, tem muita visibilidade, tem muita gente dando pitaco, claro que tudo toma uma proporção maior. Se você pegar um time grande hoje, cada jogador é uma empresa, ele representa uma empresa, ele gera milhões. Então, são interesses gigantescos, né? São muitas pessoas envolvidas nesse processo. Professor, também agradecendo aí Luizinho Lopes, o Emerson, Caio Câmara, Caio Câmara tá batendo boca aqui, o Viola, Ricardo Luiz, todos que estão acompanhando a live aqui. E como que é, professor, por toda essa experiência que você tem aí já desses anos acumulados aí no futebol, não deixar a parte externa interferir? A gente vê o professor de escolinha, tá ali comandando a molecada, tá o pai do menino ali, né? Põe meu filho, joga meu filho. Quando vira futebol profissional, é o empresário, né? E às vezes, em alguns clubes, a gente já ouviu até falar de presidente que vem e interfere na situação. Espero que nunca tenha acontecido isso com você, não sei. Mas como que é não deixar o lado externo interferir na decisão do treinador? Eu acho que não é uma situação fácil, né? E, infelizmente, no futebol também acontece de pai e mãe também. Acontece. É absurdo, mas acontece. Surreal. Pois é. Mas, na realidade, assim, eu acho que são situações que com o tempo, você vai conseguindo conduzir elas bem. Eu passei por situações... Eu, particularmente, sou um cara muito aberto a conversar. O presidente do time quiser... Eu acho normal, acho perfeito, acho positivo que o presidente participe do processo, que ele me pergunte por que o Zezinho não está Tarcísio? Por que o Guinho ele não é bom, ele não está bem, o que está acontecendo? Sem problema nenhum. E me mostra que eu estou errado, que eu mudo, eu quero ganhar os jogos. Eu quero trabalhar no Flamengo, no Santos, no Corinthians, no Vasco, no Botafogo, no São Paulo, no Cruzeiro, no Atlético, no Grêmio. Para eu chegar lá, eu tenho que ganhar jogo. Então, se você me mostrar que eu estou errado de escalar o Zezinho, que tem que jogar o Joãozinho, porra, vai jogar o Joãozinho. Entendi.
tenho vaidade nenhuma quanto a esquema tático, a forma de jogar, a quem está jogando. Infelizmente, no futebol nosso, no Brasil, talvez no mundo, no Brasil, seja maximizado, só vale o resultado. Então, eu preciso ganhar o jogo. Você me mostrou que eu estou errado, legal, vamos embora. Agora, eu saí de 2 equipes, inclusive no mesmo ano, eu saí de 2 equipes que tentaram interferir na escalação. Ixi, complicado, hein? Tem o presidente que ele manda no time. No vestiário, mando eu. No vestiário, é meu. Tá descontente, tem hierarquia, me manda embora. Eu não sou o dono da verdade, eu não estou certo, erro, tomo decisão. Todo mundo está insatisfeito comigo, tem hierarquia. Não tem nem que chegar no nível de discussão. Vai lá, rescinde o contrato, vê como é que é para rescindir, tem multa, não tem. Acabou, acabou, tá resolvido, troca o treinador. Aí, tem um cara que mandou um olhinho aí que ele estava comigo num dos times que quiseram, era preparador físico de uma equipe que Quem? As 2 foram do mesmo ano, o Emerson aí, ele era preparador físico, trabalhou comigo numa situação onde os caras quiseram escalar. Não vai, não há, mas não vai, né? Paga o time. Legal. A função dele é pagar o time, ele vai pagar o time. A minha é treinar o time, escalar os caras, ver quem tá melhor, quem não tá. E não vai pagar quem ele achar que tem que jogar. A menos que ele me mostre que eu tô errado. Sim. O cara que ele acha que tem que jogar. Pô, trabalhei 3 anos com o Juninho, que tá na seleção, que era um cara maravilhoso. Lituano, sim. Grande pessoa. Pô, um cara que sentava, conversava, Tarcísio, ó. Pô, tem um jogador que hoje joga em alto nível, tá num time grande, né? Que ele começou jogando com mais frequência ali comigo. Ele jogou 3, 4 jogos em 2015 titular. Acho que no terceiro jogo, se eu não me engano, contra a Penapolense, ele não fez. Fahmi, how are you, my friend? Jogador lá da Malásia, cara, que legal. Pô, depois a gente vai falar dessa história na Malásia também. E aí, cara, se eu não me engano, contra a Penapolense, foi o terceiro jogo nosso. Da onde o Juninho chegou e falou, mas assim, pô, de uma forma respeitosa, como homem, Tarcísio, eu acho que esse cara não tá legal. Você não acha que tem que trocar ele? Puta, Juninho, não acho. Mas eu queria entender por quê. Ele tem todo o direito de saber por quê. Porra, presidente, né? Não, porra, mas por quê, Tarcísio? Juninho, por que você acha que ele não tá bem? Eu acho que ele perde muita bola. Eu também acho. Nós concordamos, ele perde muita bola. Debate de ideias, né, professor? Entendi. Pô, Juninho, ele perde muita bola, porque toda hora que dão uma bola nele, ele vai para dentro dos caras. E eu peço isso para ele. Então, se eu tirar ele, vai contra o que eu tô pedindo. Toda bola que dá no cara, ele vai para dentro do lateral. Dá no cara, ele vai para dentro do lateral. Ele vai perder mais bola que os outros mesmo. Tarcísio, continua achando que deveria trocar. Mas se você achar que deve manter, mantém. Não, vou manter. Beleza. E não é aquele beleza de, não, agora eu vou sacanear ele. Esquece de perder, cara. Sim, para tipo pessoal, né? Tarcísio, vou te cobrar igual, perdendo, ganhando, do jeito que você achar que tem que jogar. Se você trocar e não der certo, eu vou te cobrar igual. Eu te pago para você saber o que tem que fazer. Eu tô falando de fora. Porra, se eu ouvir isso do Juninho, que jogou onde jogou, que tá na campeão. Há 8 anos como dirigente, aí vem uns pé de rato, que falam umas bobagens. E tem muito. Que mais tem, viu? Professor, assim, que nem você falando, o vestiário é sagrado, né? A gente escuta falar essas histórias, acho que, se não me engano, em 2005, o empresário lá no Corinthians, na época o Tite era o técnico, o Kia entrou lá para reclamar de um pênalti lá batido, alguma coisa assim. Você contou de algumas histórias também de interferência externa, né? Mas o vestiário é o ambiente do jogador, é onde o treinador manda, né? E você, passando esse tipo de conversa, você se mostra ser um cara democrático, aberto às ideias, né? Nem sempre a sua opinião está certa, que você falou. Você aceita a opinião de alguém, né? É importante também, né, professor? Você ouvir todos os lados antes de tomar a decisão, né? Não pode ser aquele cara centralizador que acha que é o dono da razão, né? Eu mando aqui e acabou. Não é bem por aí, né? Eu acho que não cabe mais isso, né, cara? Pô, o mundo tá tão globalizado, é tanta informação, é impossível. Eu tenho tanta gente que trabalha comigo, tanto auxiliar, que você pode dar o nome de preparador físico, treinador de goleiro, analista de desempenho. É muita gente que me traz um monte de informação. Se eu não usar isso, então eu sei de tudo, ninguém pode me ajudar, ninguém sabe nada, né? O presidente do 15, por exemplo, ele conhece do 15. Não tem como eu não levar isso em conta. O diretor, que é o Ricardo, que está lá há 8 anos, sei lá quanto tempo que ele está lá, o cara vivenciou situações. Vive o dia a dia. Tem situações que são pontuais, que são diferentes de um clube para outro. Como é que
eu não vou levar em conta uma informação que esse cara me traz. Pode ser Sim, é para ajudar, né? Tá. que eu não concorde com ele. Mas pode ser que ele me traga e me faça mudar alguma coisa. Né? Então, Uhum. inteligência, a gente ouvir os outros, a gente... Agora, claro, a decisão final é minha. Pode... Se todo mundo vier com uma opinião, todos, meus auxiliares, a diretoria, e a minha for diferente, vai ser a minha. Se ninguém me convencer, vai ser a minha. E aí, como você bem colocou, no vestiário, não. No vestiário, ninguém fala. No Ele é vestiário, contigo. eu comando e acabou. Quer conversar? Na hora certa, na Acabou o representação, jogo. Uhum. tarde, de manhã tomando café, à noite jantando. Então, tem momentos para se fazer isso. Agora, no vestiário, ninguém fala. Falo eu. No vestiário, comando eu. Né? O cara não vai me deixar numa situação, tirar o meu comando na frente do grupo. Pô, futebol é um negócio. Sim, hierarquia, né, professor? Lógico. Uhum. Eu já imagino assim, tem uns dois clubes que me vieram aqui na cabeça que eu acho que o professor já não ia conseguir ter um trabalho tão bom lá, essa questão de dirigente toda hora invadir o vestiário, né? O Diego Gonçalves está perguntando aqui, professor, você teve, no ano passado, o seu nome ventilado em vários clubes, né? A gente já vai falar também daquela situação do Corinthians, né? Que você foi aqui na capital, falou-se muito no seu nome, que você viria trabalhar com o Thiago aqui, mas também lá no Pará, Belém do Pará, um abraço ao pessoal de Belém do Pará. Semana passada a gente entrevistou o Rob Gol aqui, foi muito legal. E os dois times do Pará cogitavam seu nome o ano passado, né? Tanto o Paysandu quanto o Remo. Você ficou sabendo se isso. Ele está perguntando aqui se eram só boatos, se esse tipo de informação chegou para você e como você avalia o futebol paraense atualmente. Eu já tive muitas vezes para acertar, tanto com o Remo quanto com o Paysandu. Muitas vezes, muitas vezes. Sempre algum empecilho, alguma situação. O ano passado, particularmente, foi um ano que surgiu muita coisa. Muita coisa realmente. Eu tinha um contrato com o 15. Eu não gosto de não cumprir os contratos. Eu acho que assim, os contratos estão lá para, além de ser respeitado, né, além de se cumprir o contrato, você tem que tentar respeitar o contrato. Cumprir o contrato, sim. Eu vou lá, pago a multa, eu cumpri o que estava no contrato. Eu prefiro respeitar o contrato. Então, assim, é diferente, né? Eu tive situações quando eu estava no 15, e uma delas me interessava muito. Mas eu estava, por outro lado, eu estava muito feliz em Piracicaba. Porra, se nego acredita, não acredita... É os 500. Estava feliz, estava bem. Meu filho mora em Campinas, eu estava perto. Porra, a torcida do Quito, maravilhosa comigo. Até agora, não teve um jogo. Nós perdemos o acesso nos pênaltis e perdemos um título. No meu ponto de vista, esse é o ponto de vista do Brasil. No meu ponto de vista, nós chegamos numa semifinal e fomos vice-campeão. E a torcida viu assim. Nós chegamos no da Copinha e uma puta de uma festa em Piracicaba. Como é que eu não vou valorizar isso? Como é que eu não vou me sentir bem num lugar? Estava feliz lá. Quando surgiu uma situação que era muito boa, eu conversei com o presidente, a situação que surgiu para mim, o outro clube pagaria a multa, tudo ok, tudo tranquilo. Mas eu falei, presidente, se moralmente o senhor me liberar, se o senhor achar que não tem problema, eu vou. Mas eu não vou te deixar na mão. Não, Tarso, se não gostaria que você... Acabou, não gostaria que eu fosse, eu não vou. Porque nós como treinadores, a gente critica tanto o oposto, e eu passei muitas vezes pela situação oposta, que eu não vou agir igual os dirigentes. Ah, mas se você ficar e perder 3 jogos, o cara que durma com a consciência dele, do jeito que ele quiser. Eu faz, graças a Deus. Mais do que qualquer dinheiro, do que o Flamengo, o Corinthians, o Santos, o Vasco, o Botafogo, o São Paulo, porque eu quero trabalhar. Claro que eu quero trabalhar nessas equipes, claro que eu tenho sonhos, tenho os meus objetivos. Sim. Claro que eu tenho. Mas mais do que isso, eu quero que o meu filho vá para Piracicaba e ouça, pô, teu pai é homem, teu pai isso não tem preço. Tem preço, né? Professor, o Thiago está fazendo outra pergunta aqui, meu xará de novo. Ele falou de 2 derrotas, eu não especificou aqui quais os jogos que você teve o ano passado pelo 15, e naquele momento a torcida pedia a sua saída, né? E a torcida do 15, pelo que a gente escuta falar, é meio igual ao Ponte Preta, igual ao Flamengo, Corinthians, aquele relação de amor, como vários clubes também, né? Amor e ódio, né? Como é que é? Hoje você se sentiu abraçado pela torcida na época? Como é que foi esse momento? E se você teve o respaldo aí também dos dirigentes, de uma maneira geral, de quem comanda o futebol do 15 de Piracicaba? Deu uma travadinha aí, tá me ouvindo agora? Eu ouvi tua pergunta, mas deu uma travadinha. Agora foi. Travou, mas já voltou. Voltou aí?
Voltou, tá ótimo aqui. Então, assim, só para... Você está me ouvindo legal? Tô ouvindo. Tá. Então, assim, não teve, em momento nenhum, desde que eu tô no 15, a torcida pediu minha saída. Pelo contrário, em momento nenhum. A gente fez uma primeira fase do Paulista maravilhosa, uma campanha maravilhosa. A gente classificou com 3 ou 4 rodadas, acho que 4 rodadas de antecedência. A gente teve uns 4 jogos, consciente. Nós mudamos a forma de jogar, mudamos alguns... Fizemos teste. A gente podia fazer isso. Nós fizemos Variações, teste. assim. Bom, chegamos no mata-mata, arrebentamos. Se eu não me engano, foi contra o Juventus aí. Ganhamos o Javari, né? A gente se classificou. E aí o próximo jogo foi contra a Inter de Limeira. Nós jogamos contra a Inter de casa, tivemos um gol extremamente mal anulado, um gol do Ronaldo. Eu lembro desse jogo. André. Um gol muito mal anulado. Empatamos em Limeira. Fizemos o segundo jogo em casa. Jogamos muito bem contra a Inter de Limeira e a gente estava ganhando até os 47, 48 do segundo tempo. A Inter empatou e o jogo foi para os pênaltis. A torcida do 15, se eu falar qualquer coisa que da torcida do 15, porra, é uma mentira sem tamanho minha. Sem tamanho. A torcida do 15 só me apoiou. Copa Paulista, nós temos uma Copa incrível. Chegamos na final contra o São Caetano. Tomamos um gol aos 48, 49 do segundo tempo contra o São Caetano em casa. Levamos o jogo para definir em São Caetano. Empatamos e acabamos ficando de fora. Né? Ou empatou aqui, perdemos. Acho que nós perdemos em casa e empatamos lá. Já não me lembro. Aí a gente acabou fora. Também numa situação de arbitragem bastante complicada em São Caetano. Bastante. E aí é o que eu estou dizendo, nós chegamos em Piracicaba, tinha uma festa no estádio, show, palanque. A torcida abraçou, né? Exato. Tem um momento que a torcida pediu minha saída. Pelo contrário, alguém está falando aí furando, a torcida é diferenciada mesmo. A torcida do 15 é uma loucura, é Ponte Preta, é uma loucura. Sim. Torcida vai, todos os jogos tem torcida, canta, só apoia o jogo inteiro. Pô, eu só tenho prazer em falar da torcida do 15 e do 15. Ricardo, que é o diretor de futebol lá há muito tempo lá. O Beto, o gerente, maravilhoso, puta profissional, extremamente competente, bom caráter. Infelizmente é uma exceção no futebol hoje. O presidente, o Arnaldo, tá louco, eu só tenho coisa boa para falar do 15. Bacana. Professor, você também aí no interior, você vivenciou você mora em Campinas, né? Por ser morador aí de Campinas, você já trabalhou na Ponte como auxiliar, se eu não me engano, e do Guarani eu lembro você como treinador. Você passou pela Ponte Preta também, né? Chegou a ver um pouco dessa rivalidade aí? Aí em Campinas o negócio ferve mesmo entre essas duas equipes? Aqui é uma loucura, né? Aqui é uma loucura. Comecei, na verdade, fazendo estágio na Ponte Preta. Eu comecei fazendo estágio na Ponte Preta. Com um cara que auxiliar do Carpinho do Guarani, o Luiz Fernando, que na época era diretor físico da Ponte Preta, do Sub-20. E aí eu fiz estágio lá, e eu fui treinador do Guarani em 2013. 13, eu lembro. 2013, isso aí. E o bicho pega mesmo, a rivalidade forte aí, né? Aqui é uma loucura, né, cara? Aqui é uma loucura. Eu tava no Guarani, acho que o treinador da Ponte era o Guto, se eu não me engano. E, assim, é uma situação que não dá para ter uma relação amigável enquanto... Não tem como, né? Aqui é uma loucura. Realmente, uma rivalidade muito grande. Se não é a maior do Brasil de cidade, é uma ali, né? Com certeza. Entendi. Professor, nesse período do 15 de Piracicaba, no ano passado, estava nesse jogo do Anacleto, né? Eu lembro que quando acabou, o São Caetano foi o campeão ali da Copa Paulista, aquela decisão polêmica, tudo. A imprensa naquela época falava muito da possibilidade de você vir aqui trabalhar no Corinthians, né? Com o Thiago, que trabalhou contigo em outros clubes também, como auxiliar técnico, né? O que aconteceu naquele momento? Por que você falou um pouco aí que também teria uma pretensão de trabalhar no Corinthians, mas é lógico, né, professor? Auxiliar técnico é uma coisa e você tem uma carreira também já consolidada como treinador, né? O que faltou naquele momento? Foi uma decisão sua? O que aconteceu naquela ocasião? Na verdade, assim, o Thiago é meu irmão, né, cara? Um cara que, assim, pô, tem uns 5 caras aí que eu trabalhei muitos anos, né, cara? Que são meus irmãos. O Fabrício, o Vinícius, que hoje é treinador do Ituano, o Gustavo, que tá no CSA,
O Leandro, que é um cara que também está no Corinthians, na base, e o Thiago. São os caras que eu falei muitos anos, são meus irmãos. O Thiago começou como treinador num contrato meu, na verdade. Eu estava indo para um time que eu não podia naquele momento. O Thiago era meu auxiliar e ele queria começar como treinador. Vai, fica de treinador, depois você volta a ser meu auxiliar. Então, assim, a gente tem uma relação muito próxima, né? Muito próxima. Eu gosto muito do Thiago. E aí, quando ele foi para o Corinthians, realmente teve essa situação, sim. E claro que eu pensei bastante, que pesou bastante, pela amizade que a gente tem, com um cara que eu penso, que eu gosto muito. E, porra, não tem como, né, cara? Corinthians, pô, pelo amor de Deus, puta, time gigante, né, cara? Enorme, né? Ah. Nacional, na verdade, né, cara? Os maiores times do... Não tem como você não pensar, não balançar, não tem jeito. A gente conversou bastante. E aí eu acabei achando que não era a melhor forma, o melhor momento. Muito dessa questão da gente não ter subido no 15, para mim, pessoalmente, pesou muito. Sem dúvida nenhuma, eu costumo falar derrota. E a gente, ano passado, não perdeu um jogo para a Inter de Limeira. Nós tivemos com 5, 6, ganhamos 4 ou 2. Mas eu costumo dizer que foi a pior derrota, e não foi derrota, mas foi, sem dúvida, a pior derrota da minha carreira para a Inter de Limeira. Foi muito ruim. Aquela doeu, né? Aquele gol no último minuto, eu lembro desse jogo também. Complicado. Desse jeito é mais sofrido, né, professor? Eu fiquei... E é engraçado, cara, porque assim, eu achava que tinha tido essa dimensão para mim. Mas aí, depois quando a gente representou lá, conversando com os atletas, com o pessoal que estava lá faz tempo, já o Cristiano, treinador de goleiro, o Andrezão, o massagista, todo mundo, assim, unanimidade, pô, foi muito doído, cara. O nosso time era muito bom, a gente estava jogando muito bem, a gente atropelou o campeonato inteiro. E os 2 jogos contra a Inter, a gente foi muito melhor. Sim. E antes da gente tomar o gol da Inter, a gente teve 2 chances. Inclusive, o gol foi num contra-ataque, numa chance absurda que a gente perdeu, assim, surreal. Né? Tanto que foi feio pra gente. Qualquer equipe naquele momento, e nós erramos, qualquer equipe teria demorado para bater o escanteio, ganhar o tempo, faltava 2 minutos. A gente e saiu na cara do gol. Perdemos o gol, mas a gente era um time extremamente ofensivo, né? Extremamente ofensivo. E aí no contra-ataque nós tomamos um gol. Então, assim, para mim foi muito doído. Por toda aquele... Normal, né? No meio do Paulista eu tive uma proposta para ir para o São Bento. Acabei não indo. No dia quando eu não fui para o São Bento, a torcida foi lá no estádio. Porra, uma manifestação sensacional. Então, eu fiquei muito com esse negócio de pessoal, meu. Não é uma dívida que gratidão, né? Dívida minha, disputa. Eu quero Pico 15, eu quero dar esse acesso para essa rapaziada que me ajudou tanto, que me apoiou tanto em momentos difíceis, né? Principalmente a gente, como eu já falei, falando de futebol brasileiro, onde você ganha, você é maravilhoso, você perde, você não serve para nada. E nos momentos difíceis, a torcida, porra, foi sensacional comigo, né? Então, a minha vontade de dar esse acesso, de retribuir, é imensa, né, cara? Isso também pesou muito em relação ao Corinthians. O fato de eu me sentir com vontade de ficar no 15, né? Me sentir na obrigação, assim. Você já tem um clima favorável, né, professor? A torcida gosta muito de você, a diretoria, né? Todos gostam muito da sua presença e da campanha do bom futebol, né? Que nem se falou essas 2 oportunidades que a bola bateu na trave aí o ano passado, né? E agora esse ano o 15 fazendo uma boa campanha, vai te credenciando a ficar cada vez mais tempo aí no 15, né? Tem um torcedor aqui, ó, o César Garrido fala que é Ponte Pretano, mas torceu pro 15 num jogo esse ano contra o Juventus na Moca. Não, acho que é o jogo do ano passado, desculpa. Desse ano foi o que eu acompanhei, que eu vi que o 15 também jogou muito bem aqui na Moca, né? Professor, uma pergunta, eu lembro do nosso, tinha um lateral lá do Juventus, o Thiago, jogando muito bem, e vocês conseguiam ali, com a marcação, fizeram um bom jogo aqui na Rua Javari, né? Professor, uma pergunta que o pessoal muito fala, a equipe tem que mudar a postura, que nem estão enfatizando esse jogo da Javari, foi a última vez que eu vi ao vivo o 15 jogando, né? A equipe tem que mudar muito a postura quando joga fora de casa, na sua avaliação. Tem muito treinador que pensa assim, né? A gente escuta falar, né? Não sou técnico, por isso gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Que fora de casa tem que jogar mais na defesa, apostar no contra-ataque. Muda muito, professor, quando o time sai para jogar fora de casa? Puta, eu tenho uma visão muito controversa, muito diferente disso. Eu não sou muito a favor disso, não. Não sou muito a favor. Só que assim, tanto se fala, e não é no futebol, não somos nós profissionais do futebol, todo mundo, né? E não é no Brasil só, é no mundo, né?
E não é só no futebol, é no esporte. Eu tenho visto a série do Michael Jordan e, porra, nos playoffs eles vão jogar contra o Pacers fora e é um drama, né? Em casa os caras matam. Sim, Então, assim, se fala tanto que em casa você tem que ganhar e que fora se empatar tá lindo, que acaba virando uma coisa tão forte, uma cultura tão sim, forte, que acaba sendo persegue. a realidade. Eu sou muito contra, eu não gosto, eu acho um absurdo. E assim, e isso vira uma realidade tão forte que você vai jogar jogos contra equipes que não tem torcida nenhuma, que não tem atmosfera Uhum. negativa nenhuma, mas você acaba tendo dificuldade, né? Porque aquilo acaba virando, pô, se a gente empatar, tá bom, sei lá. Eu não vou citar nome de time, que fica uma Sim, questão. claro. É. Mas tem muitos times que você vai jogar que tem 500 pessoas, 1000 pessoas, ou que não tem nem isso, às vezes, na arquibancada. Uhum. Ficava Mas nesse. cria esse fantasma, né? É. O que é o jogar fora? Sem pressão, sem torcida, campo bom. O que é o jogar fora? Uhum. Por que aqui eu preciso mudar o jeito de jogar? Futebol Particularmente, do mesmo jeito, né? É. vai jogar contra o Paysandu e contra o Remo. Porra, é um inferno. Você vai jogar contra o Sim. Paysandu, o Remo na Curuzu, pô, no Baenão. Pô, é ruim para jogar. Mas mesmo assim, quem tá fora não influencia em nada no jogo. Mas tudo bem, a atmosfera é hostil. Você chega lá no Sim. vestiário, o cara joga um coisa. Pedrada, Porra, é uma injeção de saco. O cara tá que você tá por dando aí vai. tapa em você. O cara joga urina, você Xinga. tá injeção de saco. Aí pô, ainda tem alguma coisa que psicologicamente pode gerar uma dificuldade maior. Mas eu não entendo, porque esse comportamento ele não acontece só Fora, né? É. nessas situações, eu não tenho pressão nenhuma. Eu acho meio descabido, né? Particularmente, eu tento não usar isso. Claro que em situações Uhum. atuais, alguma situação diferente, pelo adversário, não por jogar fora, pelo adversário, assim, ou pela condição do Uhum. campo. Vai jogar, o campo é duro, porra, ruim, esburacado, não dá para jogar, vai virar um jogo de primeira e Chutão. segunda bola. É. Vamos ter inteligência de se adequar a esse jogo, né? Uhum. Professor, você queria levantar um pouco também uma passagem sua dessa carreira longa que você tem aí. Semana passada eu vi até você dando aquela entrevista para o Olivério, né, um grande amigo nosso aí também. Você falou muito daquela passagem pela Malásia, né, um futebol um pouco desconhecido aí do planeta, né, do mundo do futebol, né. Malásia não é uma seleção de muita tradição aí no esporte, né. Como que apareceu essa proposta para você na época? E como foi encarar o futebol na Malásia? Imagino que é um desafio enorme, né, a questão da língua, adaptação ao lugar, o estilo de jogo lá é muito diferente. Como que foi essa passagem e qual é, não me recordo agora o nome do clube também que você passou por lá? Eu trabalhei no Felcra, que é um time que fechou. É. É Hum, outra cultura, né? Era uma empresa. A Felcra é uma empresa gigantesca lá. É outra, hum, mas é uma Petrobras, vai. Uma empresa gigantesca. E ela fez um time lá que disputou a terceira divisão, tinha subido para a segunda. E eu acabei indo para lá. Quem me trouxe a proposta foi o Valdir Souza. O Valdir que jogou no Guarani, no Brasil de Pelotas, jogou no Atlético Mineiro, empresário hoje de Poços de Caldas, um cara que eu gosto muito. E sou uhum, grato à oportunidade, que foi, pô, uma situação sensacional. Ele me trouxe a proposta, foi uma loucura, assim. Ele me ligou na sexta, eu acabei viajando no dia seguinte. Me ligou na sexta com a ixi, proposta de ir no uhum, sábado para Malásia. Foi uma loucura, né, cara? Mas foi assim, uma experiência uhum, maravilhosa, né? Em todos os sentidos. Pessoalmente, né, em termos de cultura, eu ignorantemente tinha uma imagem da Malásia ser um país pobre. Né? Pô, você chega lá, você vê que pobre somos nós, né? Pobre é o Brasil. O cara, pô, um custo de vida baixo, uma qualidade de vida incomparável, né? Os caras vivem muito melhor do que nós. O respeito pelo ser humano é incomparável com aqui, né? O nível ixi, de seriedade para as coisas, de honestidade das pessoas, né? Essa mania que o brasileiro tem de querer levar vantagem. malandro. Né? A gente vê agora, né, meu? Times treinando escondido, né, cara? É ridículo. Mas vamos em frente. E aí, porra, foi muito legal nesse aspecto de conhecer outro país. E aí eu conheci vários países por lá, né? Lá se joga muito menos, então tem muita folga. Aí eu pude viajar bastante para Singapura, Tailândia, Indonésia, pude conhecer bastante lá, então culturalmente foi muito legal. Em termos de futebol também foi muito bacana, né, cara? Eu falo inglês e o povo lá todo fala inglês, né? Não é a língua oficial deles, mas todos Uhum, eles falam inglês, né? Você vai no posto de gasolina, o cara fala inglês, né? É outra coisa que a gente
Aqui os caras, a gente vê a dificuldade de... E eles têm a imagem, é tão absurdo que eles têm a imagem do brasileiro não falar inglês. Então eu que falava inglês, eles achavam Difícil. fantástico. Uau, né? Porra. Surpreendente. Ridículo, né, pra gente. Né? Você sente, puta, né? A imagem que a gente tem. Os caras olham e é carnaval e bobagem. Os caras pensam. Sim, é. Infelizmente. E aí... Mas foi muito bacana, cara. Um futebol, assim, com muito gap para crescimento, né? Muito, muito, muito. Os atletas, assim, disciplinados, mas mal treinados, né? Então, quando você incita eles, quando você incentiva, quando você gera coisas boas, eles evoluem bastante e faz uma diferença muito grande, porque eles já têm muito para crescer lá. Então, quando você chega lá e muda alguma coisa, você consegue ver resultados maravilhosos. Estava conversando esses dias com o Leandro Zago, que é treinador do Atlético Mineiro. Foi da Ponte Preta, sim. O Leandro trabalhou comigo, foi meu auxiliar no Guarani. Legal. Semana passada eu estava batendo um papo com ele de uma questão que muito tempo no Brasil a gente... Hoje se fala muito menos, né? Mas ainda se fala que o jogador brasileiro é burro. O que é uma ignorância. Eu sempre fui muito contra isso, nunca gostei dessa conversa. Então o Robinho era burro aqui. Aí ele foi para a Espanha, para a Itália e ficou inteligente. Assim, infelizmente, a gente, por um determinado tempo, a gente demorou um pouquinho para começar a se tocar que a gente precisava evoluir. Melhorar o nível do jogo, etc. E isso é visto como uma forma negativa aqui, pô, eu acho extremamente positivo, né? A gente ainda tem muito a crescer aqui. Né? Você imagina na Malásia. E isso não é ruim para nós, treinadores. Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. Aqui, pô, você imagina você pegar lá o Barcelona, depois do Guardiola, e ter que evoluir o time dele. Puta, não tem mais por onde crescer. Difícil, cara. Né? Difícil. Você já atingiu um patamar, né? Muito, muito mais difícil que você pegar um time que não... Né? Aí falando de Malásia, que é mal... Os caras estão mal treinados, estão acostumados com outra cultura, é tudo meio largado, porque é profissional, os caras recebem bem, mas eles têm, porque é colocado para eles uma visão meio amadora. E eles se acham ruins, e não são. Tecnicamente, pelo contrário, eles são bons. Tinha os caras bons lá. Assim, é uma imagem, é uma cultura diferente. Lá perde o jogo, manda embora o jogador, não o treinador. Sim, os treinadores são muito outra cultura. Diferente, os caras fazem os jogadores achar que são ruins. Então eu falo muito para eles. Então, jura que vocês acreditam que, assim, Deus não gosta eles são muçulmanos lá, né? Então, eu brincava com eles, assim, falava de um jeito sem desrespeitar, mas então vocês acham que eles não gostam que nasça jogador bom na Malásia. Pô, não existe. Eles falam assim, a diferença quem vai fazer são os import players, né? Eles chamam lá de import players, são os jogadores de fora. Eles falam que eles são todos iguais. Quem vai fazer a diferença são os caras que você trouxer de fora. E não é verdade. Não é verdade, os caras são bons e tem muito para evoluir, né? Mas assim, fica uma questão. É como era colocado muito aqui no Brasil, né? O jogador brasileiro é burro. Eles têm isso lá, que o jogador malai é ruim, é uma mentira sem tamanho. Eles são mal treinados, eles são largados, eles comem qualquer coisa, porque lá não tem essa cultura de ter nutricionista, não tem o futebol negócio como é aqui no Brasil, né? Tão sério, tão profissional. E aí você imagina comparar o Brasil com a Espanha, com a Itália, com a Alemanha, sei lá. Sim, a diferença é enorme, né? E não é o futebol, né? É o Brasil. O brasileiro é menos sério do que o alemão, em tudo. Nós não estamos atrás do futebol, nós estamos atrás da educação, na economia. Em outros aspectos. Né? O pessoal do Chuteira Preta aqui está dizendo que um dos momentos mais emocionantes foi o seu fico, o ano passado aí, no 15, né? O Ernesto Teixeira está parabenizando o Beto, diz que o diretor do 15, o grande caráter. Alguns amigos seus aqui participando também. O Gabriel Goto também te dando os parabéns por ter permanecido no 15. Legal. Rogério Pugliese dizendo que você é um excelente profissional. Cristiano Bassoli também, todo mundo aqui. Joel Botega, todo mundo parabenizando muito aí, professor. A gente está chegando aqui no final, mas daqui a pouco a gente retoma a conversa, que o Instagram tem um limite aí de tempo, né? Mas acho que dá tempo de eu te fazer uma última pergunta, professor, antes da gente recontinuar essa conversa aí. Essa experiência toda que você teve, boa parte da sua carreira foi nos clubes aqui do interior paulista, né? Por que você acha que o interior de São Paulo tem tantas equipes fortes? Por que o futebol no interior é tão diferente em relação à qualidade técnica dos outros estados, né? A gente não escuta falar tão bem, lógico, todos os estados têm o seu potencial, tem equipes boas,
além das grandes, né? A gente, todo canto do Brasil tem um time aí desconhecido que já surpreendeu o futebol brasileiro. Mas o interior de São Paulo é muito forte, né, professor? A gente vê, você falou do Ituano, o Guarani, o 15 de Piracicaba que você trabalha atualmente, mas tem São José, tem o Bragantino, que agora tem o aporte ali da Red Bull, e outras equipes, né? Por que o futebol do interior é tão forte, na sua avaliação? Tem dois motivos. Primeiro, porque São Paulo é mais forte do que os outros estados, é um estado mais forte. É mais ou menos a mesma coisa que a gente comparar, né, a questão que eu estava falando do futebol brasileiro para o futebol europeu. Não é que nós estamos atrás no futebol, nós estamos atrás de um monte de outras coisas. E no futebol também. A nossa educação é pior, a nossa estrutura é pior, a nossa economia é pior, nosso futebol também ele é mais deficitário, é mais complicado. A gente tem muito menos condições do que os treinadores têm lá para trabalhar, né? A cultura do atleta lá é outra, porque a cultura do ano lá é outra, né? E se a gente falar de Brasil, é a mesma coisa, né? São Paulo tem mais dinheiro, tem uma infraestrutura melhor, tem condições melhores que os outros estados. Isso reflete no futebol também. Essa é uma questão. A outra questão que eu não tenho dúvida nenhuma é que o Reinaldo ele mudou. Eu acho que o futebol paulista teve um momento fantástico. Eu não estou aqui discutindo a questão política da coisa, tá? Não estou discutindo a questão política da coisa. Mas com o Fará, por exemplo, os times do interior tinham um aporte financeiro muito grande. E eles pararam. O Reinaldo voltou a dar boas condições para os times do interior. Então, inevitavelmente, os times evoluíram, cresceram, conseguiram melhorar o nível de contratação, conseguiram melhorar a estrutura física e por aí vai. Entendi. Professor, ainda o Instagram deu mais um tempinho para a gente aqui. Uma última pergunta, se não der tempo, a gente, na segunda parte da conversa, a gente retoma isso aqui. Mas muito se fala também do futebol brasileiro hoje, professor, da formação de atletas, né? De alguns erros que as pessoas veem nas categorias de base, o rapaz ali com 10, 12, 15 anos, né? Às vezes parece que a gente escuta falar que não tem mais tanto treino de fundamento. Você já é um treinador assim que pegou um pouco essa época aí que alguns treinadores insistiam muito, né? Treinar cruzamento, treinar cabeceio. Qual que, na sua avaliação, é a principal dificuldade das categorias de base hoje em dia no Brasil? Eu acho que a gente precisa achar o caminho correto, o caminho do meio, né? Eu acho que o futebol brasileiro, como qualquer lugar, passou por um momento que precisava evoluir. Eu acho que essa evolução está acontecendo. Mas até você encontrar o caminho melhor, vai um tempo, tem um processo para isso. Então, eu particularmente concordo que a gente tomou um caminho de realmente diminuir muito a importância do gesto técnico, da evolução individual do atleta, e teve um momento que a gente ficou muito, principalmente nas categorias de base, né, que é onde você realmente vai formar o atleta, onde a gente ficou muito focado em desenvolver a equipe, só o jogo do time, né, o modelo, chama como quiser, o esquema tático, a forma de jogar. Mas sem a gente perder o fio da meada, eu tinha te perguntado sobre as deficiências das categorias de base do futebol brasileiro atualmente, né? Na sua avaliação, por toda a experiência que você tem aí, você estava falando sobre meio que parou no tempo, né, professor? É mais ou menos por aí? Eu acho que a gente demorou um pouquinho, né, para desenvolver, para evoluir, aí a gente acabou realmente tendo essa evolução, e aí eu acho que precisa achar esse caminho do meio. Particularmente, eu acho que a gente ficou, e aí esse processo que é muito atribuído aos treinadores, eu discordo um pouquinho, não que eu discorde que o treinador tem boa parte nesse processo, mas os dirigentes, que são, de modo geral, focados no resultado, eles cobram para que as equipes ganhem. E aí, na base, a medida tem que ser um pouquinho diferente, né? Então, se você vai cobrar o cara ganhar, e aí não adianta ser só poeta e falar, pô, mas o cara, ele tem que gostar do que ele faz e só se preocupar em evoluir o atleta. É legal essa visão, é bonita, é linda, mas o cara também tem as contas para pagar, tem filhos, objetivos dele, ele precisa conseguir permanecer no emprego. E aí, de repente, o cara acaba tomando algumas atitudes que atrapalham o desenvolvimento dos atletas. Porque, assim, quando o foco acaba sendo só no coletivo, só em, eu não posso perder. É um processo, talvez, é mais fácil você destruir do que você construir. É mais fácil você defensivamente do que ofensivamente. É mais fácil você orientar e fazer com que o teu atleta evolua em ações defensivas do que em ações ofensivas.
E aí, de repente, aquilo já vai te fazer não perder, já vai te dar metade do caminho. Né? Então, Uhum. eu acho que o processo de evolução em relação à categoria de base ainda está acontecendo e a gente vai percorrer um caminho razoavelmente longo. Eu acho, né, que a gente ainda vai achar isso, mas no meu ponto de vista, a gente precisa sim voltar a trabalhar um pouco mais o atleta individualmente. O caminho para a evolução do futebol, em qualquer aspecto, em qualquer categoria, perdão, em qualquer categoria, passa pela evolução do atleta. Eu, como treinador do profissional, busco evoluir o atleta individualmente, não só técnico, Uhum. mas no entendimento do jogo, para que ele tome as melhores decisões a todo momento, para que ele entenda melhor, para que ele perceba o que está acontecendo de forma melhor. E aí, com esse entendimento, eu quero ter abastecido ele de informações para que ele consiga tomar a decisão melhor naquele momento. Tudo isso é com treinamento, né? Então você tem que gerar situações no treino, situações problema, similares às do jogo, para que quando aquilo acontecer no jogo, ele já tenha vivenciado e consiga encontrar a melhor solução para aquele problema do jogo. Né? Então, assim, se você conseguir evoluir todos os jogadores individualmente, você vai ter um todo melhor, um todo que vai te dar mais resultados, que vai gerar um futebol melhor. Uhum. Professor, uma outra questão, até um pouco polêmica, igual essa das categorias de base, mas seria legal ouvir a sua opinião, né? Esses dias eu estava acompanhando uma entrevista do Thiago Carpini, que é o técnico do Guarani. Você passou ali pelo Guarani, né? Acompanhou bem o futebol aí da região também, mas não só envolvendo a região, né? O Thiago falou alguma coisa na entrevista que o jogador hoje é muito ligado em tecnologia, questão de redes sociais, né? Eles gostam de postar uma frase bonita, mas às vezes esquece do principal, que hoje em dia é muito jogador da base com carro importado e o profissional não tem aquilo. O Ademar, ídolo aí de São Caetano, fiz uma entrevista com ele a semana passada. Ele falou que hoje o jogador senta do lado de um companheiro, não sabe se o cara tem filho, qual que é a do cara, porque fica muito em rede social, questão de internet, essa parada toda, né? É lógico, a rede social também permite muita coisa, senão a gente nem estaria conversando aqui, né? Resultando, estamos tão distantes. O quanto que isso influencia hoje, professor? O quanto que isso atrapalha e o quanto ajuda também? Qual que é a diferença que você vê nesses aspectos? Thiago, eu acho tão difícil isso, né, cara? Eu concordo, não tenho dúvida que atrapalha, nenhuma. Mas é só o atleta que está fazendo isso, né? Quantas Todo vezes? mundo, é Porra, outro cara! lado, né? E antigamente eu saía lá para almoçar com a minha família e a gente ficava conversando enquanto esperava chegar o prato, Sim, tal. Pô, era hoje tá, diferente, né? cara. É uma realidade da sociedade, é uma realidade ruim, negativa, mas é do mundo, não é no Uhum, futebol. E aí, se a gente, eu cometo esse erro, né? Eu acho que difícil você conseguir achar pessoas que hoje não passam mais tempo do que, entre aspas, deveriam no celular. Hoje os valores uhum. são outros, Mudou muito, né? estão invertidos. Mas como é que a gente não consegue mudar isso? Eu tenho filho, é difícil mudar no meu filho. Aí como é que eu quero cobrar do menino de 20 anos, de 18, 17, de 22 anos, que ele mude isso? A maioria deles, vindo de família humilde, ganhando Uhum. salário. E aí você vai falar, o salário do Corinthians. Não, o salário do 15 para a sociedade brasileira é irreal. Sim, sim, de uma Puta, barra. se os caras não fossem atletas de futebol, infelizmente, Não pela ganharia aquilo. maioria deles, É. nem fica nem perto disso. Né? Então, assim, são salários que muita gente, a grande maioria da população, não recebe nem perto disso. E assim, os Sim. caras estão numa situação completamente fora da realidade, né, da maioria da sociedade. Porra, isso é muito difícil a gente julgar o atleta por isso. Ele é só reflexo do que está acontecendo na sociedade. Não sei nem se é reflexo ou se é continuação. Ele é parte disso tudo. Né? Hoje a gente Uhum. tem foto, tantos desses memezinhos aí, de gente brincando, e coisas que até mexem com a gente, né? De hoje é tão... Sim. Você vai lá fazer doação e tira uma selfie. Você está fazendo doação, Nossa, você tira uma selfie, absurdo, né? é uma foto, né? Para o mundo ver, nossa, olha que cara legal. Pô, Surreal. doação e não conta para ninguém, né? Meu? Já é bíblico isso, dentre outras Mas coisas, na né? tua, né? E a gente vê, sei lá, aquele monte, tem um memezinho do monte de gente andando, todo mundo caminhando, caindo no buraco e olhando no celular, né? Porque o cara não tá vendo para onde tá andando. Sim, Puta, mas a sociedade tá assim, né? Eu acho que é muito sim mudou muito, né? culpar só o atleta, né, cara? É um Sim, problema é. inegável, que é um problema que
reflete no futebol. A gente brinca, né? Eu tô no futebol faz muitos anos. Então não tinha o celular ainda. E aí a gente costuma brincar no futebol, não tem mais a resenha? Não tem mesmo. Não Né? tem, né? É, o Vai jogar bate-papo, com o seu celular ali, com o telefone, porra. Aí chega no vento, direto. o cara pega. E aí, não, veta o celular, ou então manda coisa. Ah, meu, o cara tem que jogar bola. Ele recebe pra isso. Vai jogar outro. Quer ficar no celular e jogar? Também pra mim não tem problema, sabe? Não vou O controlar a vida importante é do. jogar, né? Pois Mas, é. mas, pro- mas, professor, hoje em dia também, já fugindo um pouco dessa situação, mas jogadores também, principalmente os mais jovens, como que você vê assim, eles perdem muito foco. É difícil manter o jogador assim com aquela vontade, com aquele tesão. O Luxemburgo é outro nome, né, que a gente não pode falar aqui, mas aquela determinação assim para crescer, para ser um grande jogador. Tem muita gente perdendo foco também, não só hoje em dia, mas você já deve ter passado por vários exemplos aí na sua carreira. Um abraço ao Antônio Piccoli, que está acompanhando a gente. O Elvis, Otávio, seu Otávio. parceiro aí, né? O Elvis Batista, que faz aniversário hoje. Parabéns ao Elvis. Tá muito difícil aí, professor, para o jogador hoje com tudo isso que você falou. Você falou bem aí da questão financeira, né? Então, o jogador é um salário surreal, questão dos interesses extra-campo. É difícil para o atleta manter o foco hoje em dia? Puta, é muito difícil. É muito difícil e, mais uma vez, é muito fácil a gente culpar o atleta. O atleta ele é Sim, resultado de todo o entorno que acontece, né? Então, assim, no porra, o menino geral, né? tá com 17 anos. Hoje é difícil achar um menino com 17 anos que não tem empresário. Né? Sim. Porra, é muito complicado. Eu acho que é muito complexo. Realmente é difícil você fazer o moleque levar a sério, porque já Uhum. realmente ele está já no sub-17, sub-20, ele já está no Instagram postando foto com a camisa do 15 lá para sair com as menininhas, e ele sai Sim. mesmo, jogador do 15, facilita o processo. Aí, sabe, eu acho que é uma puta inversão de valores da sociedade. O Não é do futebol, né? é só a ponta dele, é só o final disso tudo. Eu não vejo como mudar isso no atleta. Honestamente, eu não vejo, acho que é muito difícil para o atleta mudar isso. E eu não sei se tem muita solução para esse problema. Eu acho que, assim, infelizmente, você tem que tentar atuar. Eu como profissional, como treinador, eu tenho que tentar atuar nos atletas que estão próximos de mim e tentar mudar alguma coisa naquele que eu posso mudar. Mas isso é um trabalho de formiguinha. O Piccoli vai fazer com os atletas dele. O Ito, que Sim. O Ito tá aí. é outro cara sensacional, vai Um atuar com os abraço. atletas dele. E os caras da base, mais ainda. Mas é um trabalho de formiguinha. Não tem como a gente fazer com que isso mude, sabe, no futebol. É uma resposta do que está acontecendo na sociedade. É realmente cada vez mais complicado o cara ter como foco principal o futebol. A Né? O cara, carreira. ele já quer 18 anos comprar um carrão, aí ele vai assinar com o empresário que der um carro mais legal, e por aí vai, né, cara? Um celular legal. Hoje é menos o notebook ainda, né? Mas ainda tem, né? O negócio do celular, o notebook, a chuteira. É isso, os caras, os empresários vão Uhum. lá, distribuem notebook, distribuem celular, e vão pegando os jogadores. Infelizmente, eles não têm culpa nenhuma disso. Pelo contrário, eles são reféns disso. Até porque um grande número deles não vai acontecer nada, Sim. infelizmente, não vai acontecer nada por causa disso. Porque teve um babaca lá que foi lá e fudeu com a carreira do moleque. E ele achou que ele já Hum. que, porra, ele ganhou um celular de 6 pau. Porra, o cara às vezes mora num lugar que o aluguel é R$ 300. Aí ele ganha um celular de 6 pau. Pô, parece que resolveu a vida do moleque. Tem Porra, muito disso, né? porra, Surreal, né, professor? sabe? Aí vai lá e compra uma casa de 30 mil, que pro moleque já é uma diferença brutal, mas aí de repente as coisas têm que ser mais aos poucos. A gente ouve falar aí do Gabriel Jesus, eu não vou falar da história porque eu não me lembro exatamente de fatos, mas teve uma situação que o Gabriel Jesus aí, espero não estar falando bobagem, teve uma proposta de um time grande, quando ele era muito novinho, e uma proposta financeira muito boa. E a mãe dele não deixou ele ir. Isso aí Hum. não vai meu filho, não, ele vai receber menos. Vocês estão querendo dar muito dinheiro pro meu filho. No Porra, começo, né? pois Fica é. vislumbrado, né? É uma inversão de valor tão grande que hoje é o absurdo que a mãe dele fez. Não, puta mãe que o cara tem. Por isso que ele faz lá e vai lá. Faz o telefone que tá ligando pra mãe a cada gol. Né? Mas, infelizmente, um cara como Gabriel Jesus, uma mãe como a dele,
Sabe, é uma exceção. Também não é bem, porque não tem nem instrução para entender isso, né? Então é muito complexo, é muito difícil, né, cara? Não, é difícil porque você falou também, né, professor, o empresário já vem desde cedo, né? Menino com 12 anos é empresário. E o empresário pode até querer o bem do atleta, mas tem muito empresário que está, né, preocupado com a outra situação. E isso acaba atrapalhando muito, né? Tiago, esse é um meio que, infelizmente, eu conheço caras muito do bem, que ajudam os atletas e que se não acontece nada com o atleta, ajuda o cara. São verdadeiros pais, né, para o atleta. Eu já vi bastante. Mas, infelizmente, esse é o meio que a grande maioria... Até porque é uma profissão que não tem regulamentação. Aí cai um monte de gente de paraquedas e acha que vai ganhar dinheiro de um dia para o outro. Então, assim, é muito complicado. Esses caras, boa parte deles, né? Volto a dizer, tem muita gente boa, muita gente do bem. Sim. Mas, infelizmente, tem muita. E careta. Porra, tem careta que atrapalha os meninos, né, cara? Que acabam com a carreira deles. A gente viveu no 15 esse ano uma situação ridícula em relação a um atleta que o cara quase acabou com a carreira do menino. Se tem ali um gerente mais ignorante que o Beto, que não é ser humano, sabe? Ser humano. Entender que o menino não fez parte daquilo, que o menino foi induzido a tomar essa situação, porque é um menino simples, humilde, sem instrução, sem condição nenhuma de discernir naquele momento que ele tomou uma atitude ridícula. Eu não tinha como saber que aquela atitude era ridícula. De repente, tinha acabado com a carreira do menino ali. Como acontece de monte, de monte. Por isso que a gente vê muito cara bom, perdendo, não vê nada, não vê, e muito cara mais ou menos, aí eu tô falando da questão técnica, né? Jogar em alto nível, cabeça, centrado, tem gente boa por trás. Às vezes tem gente boa por trás porque ele teve discernimento para escolher, às vezes por sorte, né? De ter caído na mão do... Agradecendo aí ao Careca Paiva, que está falando que admira o seu trabalho. O Amauri falou que você é diferenciado. Jackson Bassan, esse é meu pai, pô. O Giovanni Moreira, todo mundo acompanhando a gente aqui, a Glauci, todo mundo da Wagner, Josi Wagner, né? Professor, qual foi essa situação? Você pode relembrar para a gente um pouquinho como foi essa situação? Essa do que eu te falei do 15 agora? Que você contou agora há pouco, Não vou citar nome, mas era assim, a gente tinha um atleta da categoria de base, eu tinha subido ele profissional, e ele ia ficar no grupo, a gente ia fazer um jogo-treino. E esse menino tinha proposta do exterior. Tinha a proposta do exterior. Certo. E tinha trazido o 15 que trouxe a proposta. O Beto conseguiu, era uma proposta... O clube conseguiu, Era muito bacana. Para o menino, profissionalmente, financeiramente, em vários aspectos, era muito legal. E o Beto trouxe a proposta para alguns atletas. E um deles... E todos quiseram ir, a princípio. Todos quiseram ir. Não quiser ir, não... Normal, Não faz teve parte. Nenhum para o 15, muito menos para o Beto. Mas o 15 não ganhou nada. O 15 tinha, ainda tem alguns atletas que tinha perspectiva de um negócio futuro, mas não entrou um real para o 15 no negócio. Então o 15 não tinha interesse, precisa ir, porque, não era uma necessidade, né? Perfeito. O que aconteceu? O menino manifestou a vontade de ir, papapá. De uma hora para outra, ele mudou de ideia e disse que não ia mais. Ok, sem problema nenhum. Então você vem e treina normalmente. A gente tinha um jogo. E ele treinou normalmente. A gente tinha um jogo-treino, ele ia jogar esse jogo-treino. No dia do jogo-treino, ele sumiu, desapareceu. Que isso? Depois ele foi falar que foi orientado pelo rapaz que cuida das coisas dele ali a não ir pro jogo, porque era sacanagem querer mandar ele para fora. Nossa, que absurdo. Óbvio, eu sou ser humano, o Beto também. Na hora que acontece, a vontade é manda embora. Manda embora. Sim. Mas aí você vai pensando. Repete, né? Ele está acreditando na pessoa que está orientando ele. Difícil para ele tomar uma decisão diferente dessa. É difícil para ele. E aí, depois de um tempo, ele sumiu, desapareceu, ficou uns dias fora, agora voltou. O Beto conversou com ele, eu conversei. Um moleque fantástico, maravilhoso. Baita de um jogador, baita de um atleta e como pessoa um cara sensacional. Mas extremamente simples, de uma família extremamente simples. Sabe? Aí os caras
estão pensando no que é melhor para o atleta. Não estão pensando, infelizmente, não estão pensando no que é melhor para o atleta. Está pensando no que é melhor para ele. De No repente, bolso. ele arrumar uma 15 e o 15 mandar ele embora, e o atleta ficar solto no mercado, de repente, muito provavelmente não é bobo, ele consegue fazer uma situação legal para ele e para o menino. E qual é o destino disso? Com o 15, que investe, que gasta, que, porra, dá comida, dá treino, dá alojamento. Assim, é muito difícil, né, cara? O futebol é um meio muito complicado. Não, imagina, professor. E como a gente está falando, né? Para o empresário não acontece nada, porque o jogador é visto como objeto, né? Ele, se não deu certo esse menino aí, amanhã ele pega outro menino, faz a mesma história, vende o peixe do jeito dele, né? Também não dá certo, e ele vai garimpando de clubes em clubes fazendo isso, né? E os meninos vão se frustrando e abrindo mão de um sonho, né? Porque qual moleque aqui no Brasil que não sonha em ser jogador de futebol, né? Isso aí que você falou realmente é uma triste realidade que acontece no futebol brasileiro e creio que também em outros países também, né, professor? Não é uma situação fácil, né? Eu acho que infelizmente não é exclusividade nossa, mas aqui no Sim. Brasil é forte. É muito triste isso que acontece, porque a gente vê muita carreira desandar, muito jogador que podia Uhum. transformar, né, num atleta de alto nível e mudar a vida dele, realizar os sonhos dele e mudar a vida da família e de muitas pessoas, acaba sendo atrapalhado por esse tipo de situação. Mas é uma Uhum. realidade. Infelizmente a gente vê acontecer e infelizmente a gente vê acontecer com alguma frequência, né? Infelizmente. Professor, a gente combinou falar um pouco menos, aí estourei aí o horário, né? Falei, abusei um pouco da sua paciência aí. Mas, É, professor, falando um pouco da sua carreira, eu vi ali, você começou no Guassuano, né, como preparador físico. Conta um pouco da sua trajetória no futebol. A gente já conhece, já escuta falar do Tarcísio há um bom tempo, né? Mas seu início ali acabou sendo no Guassuano, né? Um time ali da cidade de Mogi Guaçu, né? Eu já inclusive, conheci o campo lá uma vez. Nossa, o dia que eu fui lá, o campo já estava numa situação até muito complicada lá do Clube Atlético Guaçuano. Como é que foi o início da sua carreira e toda a sua trajetória nos clubes que você passou até chegar no ano passado aí, o 15 de Piracicaba, né? é só mandar aqui um abraço pro Fernando Gaúcho, aqui, Ricardinho, Andrezão, Fernando pessoal, Gaúcho. rapaziada aí, Marangoni, que legal, que legal. Fernando Gaúcho fazia gol, fazia a flecha, né? No É, Guarani, eu lembro. Figura, jogou aqui no São Bernardo, que eu falei com ele algumas vezes, figuraça. aí. E, na verdade, assim, eu comecei fazendo estágio na Ponte Preta, né? Como eu te falei anteriormente, comecei fazendo estágio na Ponte. Começar a trabalhar de fato mesmo, eu comecei no Guaçuano, já no profissional. Eu sempre trabalhei no Uhum. profissional, nunca trabalhei com base. Eu comecei como preparador físico lá. Tem até alguns atletas que vieram do Guaçuano na época que estavam aí. Pô, era sensacional, né? Bacana, legal ver o pessoal, né? Show de Ó, bola. o WhatsApp se fala até hoje. Sensacional, Olha que cara. legal isso. As Manter contato, né? tecnologia, né? E, e era, porra, era outro futebol, outro mundo, né, cara? Assim, puta, como era B3 na época, né? Era a sexta divisão de São Paulo, o nível Nossa. Uhum. forte, cara. Puta, tinha jogador bom. Meu Deus do céu, como o futebol foi mudando, né? E isso é reflexo da globalização, né? Porque o cara que naquela época jogava no Guaçuano, porra, hoje o cara que joga, ele dá um chutinho no Corinthians, ele vai pro Real Madrid. Aí o que vai pro Sim, lugar do um Corinthians, gol. dá um chutinho, vai jogar no PSV. Aí o que entrou no lugar dele, Vai por isso subindo. aí os caras estão todos saindo, né? Não é que o jogador de hoje é pior, acho uma discussão idiota essa, né? Ah, o fulano, se jogasse hoje, puta, tem cara bom pra caramba hoje também, não dá pra comparar. Tem muito craque aí. Escondidos até alguns, né, professor? Com certeza. E aí a gente, pô, fez uma campanha muito legal no Guaçuano naquele ano, eu era preparador físico, saí do Guaçuano, fui pro Campinas, né? Time do Careca. Do Careca, a camisa amarela. Isso. Daí, ó, a Valéria, nutricionista do Ituano aí, grande Valéria. E Uhum. região, querida. Aí a gente saiu de lá, eu saí do Campinas, fui pro Nacional de Manaus. Nacional de Manaus. Puta, eu rodei muito, cara. Aí, Tem história, né? Americano de Campos, puta vida. Aí eu fui pro 15, curioso isso, eu fui pro 15 como preparador físico. Foi o último time meu como preparador físico. Aí eu comecei como treinador também no Guaçuano. Pô, tenho uma gratidão imensa, porque o Guaçuano eu gosto demais, cara. Passei muita dificuldade lá. Muita, muita. Era uma Mandi. estrutura horrível, Mandi. Era uma estrutura ruim, mas, porra, foi sensacional aprendizado.
a comida era, puta, era foda ali. Alojamento era embaixo da arquibancada, a gente morava, não tinha uma loucura, cara. Mas, porra, foi sensacional. Sou muito grato pelas Aprendizado, né, professor? muito grande, muito grande. Aí eu comecei como treinador lá, de lá eu fui para o Luverdense, que era um time que na época não existia. Ó, Dai aí do 15, Ronaldão, jogadorzinho, Galera toda aí. Santo André, meia boca. Cara, eu fui pro Luverdense, que era um time que estava começando, né? Pô, eu conto uma história lá do Luverdense que é legal. A gente chegou lá, eu e o Leandro, esse que tá na base do Corinthians, que é meu irmãozão, e a gente montou e desmontou beliche lá, cara. Foi uma loucura. O Luverdense estava muito no começo. Cuidado até do beliche. Era muito difícil lá. Eu fiquei muito tempo lá, cara. Fiquei 4 anos no Luverdense. Foi lá que eu trabalhei com o Thiago bastante tempo também. Que a gente começou junto. E, pô, aí o Luverdense se transformou, cara. Foi um lugar que realmente a gente conseguiu, junto com muita gente, mas também colaborar no crescimento do Luverdense, né, cara? Pô, a gente colocou o time no cenário nacional, Copa do Chegou Brasil. na Série B, né? Verdade. Isso, porra, eu saí de lá na Série C, né? Colocamos até a Série C do Brasileiro. Daí eu saí de lá, fui pro Rio Branco do Acre, pô, já não lembro mais, cara. Aí São José, que puta, foi um lugar que eu também adorei trabalhar. Fizemos uma campanha maravilhosa. Em 2011 era a melhor campanha dos últimos 16 anos. Com certeza hoje é a melhor dos últimos 26 anos. E Nossa, São José. São José daqui, né? Que foi vice-campeão paulista, né? Não, não é do Sul, né? Isso, São José aqui, São Paulo. Daqui, tá. Daí, o Ronaldo aí de nada pelos gols. Fez 2, 3 golzinhos pra mim, Ronaldo. Já tá metendo essa. A Maurício era jogadorzaço, cara, que jogava no Guaçuana. A carne de panela do Guaçuana era a melhor do Brasil. Parecia Era mesmo? Carne de monstro, horrível. Tinha que comer um pedaço. Vou passar lá qualquer dia, pô. Tenho família em Itapira, eu já passo lá. Puta, era duro ali, hein? Jesus. E aí, cara, depois do São José, eu fui pro Icasa. O Icasa, sim. No Cearense. Aí fizemos um puta brasileiro lá. Depois eu voltei pro São José para tirar o São José do rebaixamento no ano seguinte. Daí, cara, Guarani. Aí voltei pro Icasa para tirar o Icasa do rebaixamento de novo. Ixi, bombeiro total. Aí uma Série B no Icasa, 2014. Aí Ituano, eu fiquei muito tempo no Ituano. Ituano, eu lembro. Tive o prazer de trabalhar com o Ronaldo, atacante fraco. Daí Ituano, Malásia 15. Entendi. Uma trajetória bem corrida, vários clubes, né? Bacana, né, professor? Vai adquirindo uma experiência em cada clube e cada equipe que você passou também vai colhendo amizades, né? Colhendo seus frutos e tendo histórias boas aí para contar, né? Vitor Mosca também apareceu aí, que era treinador do Grêmio Osasco, mandando um abraço aí para a gente também. Professor, para a gente encerrar nessa entrevista que tinha previsão de durar um pouquinho, acabou estendendo, para a gente poder finalizar assim, apesar de todos esses problemas, né, o futebol brasileiro se destaca muito pelo talento, né? Como que você vê o futuro do futebol brasileiro, professor? Você acredita assim numa reviravolta? Hoje o cenário não é tão favorável, né? Jogadores, dirigentes, técnicos, como você falam, se citam alguns problemas, né? Muita gente tem uma opinião assim uniforme, né, de que as coisas não estão tão bem como já foram em outra época, né? Mas existe sempre aquela condição de melhorar, a gente voltar a ver as equipes revelando jogadores, tudo, né? Qual que é a sua visão, a sua opinião? Como que você vê o futuro do futebol brasileiro para a gente poder finalizar esse bate-papo tão gostoso aqui? Cara, eu tenho certeza que as coisas melhoram em breve, né? Tirando a questão da pandemia, papapá, que o reflexo vai ser mundial, o nível do futebol vai mundialmente, né? A gente já viu aí na Alemanha, o jogo já está diferente, número de lesão absurdo, né? Então vai ter uma queda geral em relação ao nível do jogo, né? E aí, falando em questão técnica, tática, física, tudo envolvido, né? Mas aí, numa comparação natural de Brasil com o resto do mundo, não tenho dúvida que o Brasil continua e vai ser sempre, cara. E vai evoluir, vai voltar a ter um maior, porque a gente está num processo de evolução muito grande aqui. Principalmente os treinadores, principalmente
tenho visto aí, esses dias o Leandro Zago, que, porra, é um cara que tem um nível de conhecimento do jogo formidável, ele fez uma aula aí muito legal, não vou citar nome para não ser deselegante, mas um monte de treinador de Série A do brasileiro participando. Então você vê o quanto os caras estão a fim de evoluir, estão buscando. Sim. Então, assim, não tenho dúvida que, até pela matéria-prima que a gente tem aqui, nós realmente, e não é porque nasce aqui, mas é pela nossa cultura de ter o futebol como principal. O futebol aqui no Brasil tem um peso diferente do que tem no resto do mundo, faz parte da nossa cultura, faz parte do brasileiro o futebol. Então, não tenho dúvida que a gente vai voltar a ser, vai continuar sendo, se voltar a ser até desnecessário, a gente e vai, e acredito que num nível maior, os melhores do mundo aí, né, cara? Os treinadores estão evoluindo muito, estão estudando muito. Tenho certeza que a gente precisa de uma evolução em relação aos nossos dirigentes. A gente precisa também de todos, os treinadores, também da imprensa, né? Porque a imprensa forma opinião. Sim, responsabilidade, né? Muito a imprensa, em muitos momentos, falando algumas coisas, né? Por exemplo, quando a imprensa prega tanto continuidade de trabalho. E aí a gente vê boa parte da imprensa que prega continuidade no momento... Mas o treinador. Verdade. Não tem paciência. Muito ridículo, né, cara? Então, porra, infelizmente... E quando o cara... Só interrompendo um pouco, né, professor? Quando o cara quer entender mais do que o treinador, né? Do que o cara quer treinar, que está acostumado com aquilo do dia a dia. Eu entendo os dois lados, que a gente, né, participa dos dois lados aqui, mas você querer opinar numa questão tática é um pouco complicado, né? Acho que cada um na sua área a coisa funciona melhor, né? Eu acho que até opinar, perguntar de forma educada, legal, vale. Sim, faz parte. Porra, o cara em alto nível lá, esqueci o nome dele agora, da ESPN, que pega no pé do Abel Braga. PVC, sim, que tá na Sport TV agora, né? Ridículo, cara, sabe? Umas coisas descabidas que a gente tem respeito para interesse pessoal. Aí o negócio começa a baixar um pouco. Infelizmente, eu vi até no teu Instagram, você coloca lá um negócio que eu achei legal, jornalista, entre parênteses, formado. É tão absurdo, né? Que deveria ser óbvio. Porque hoje não precisa mais do diploma, né? Mas eu acho que a gente precisa evoluir bastante nesses aspectos, né? Acho que fora de a gente ainda peca muito, 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 muito. E aí, infelizmente, o cara que está com o microfone, ele fala uma coisa, a torcida vira a verdade. Vai no embalo. Hoje, se você tirar aí o Andrés, o Márcio, o presidente do São Bento, a maioria vai se balizar pelo que a torcida e a imprensa quer, e aí a gente acaba tendo decisões ruins, né? Mas, pô, foi muito bacana, legal falar contigo, papo bom. Te agradeço a oportunidade aí, Thiago. Eu que agradeço você, agradeço mais uma vez ao Marco Antônio lá, o Nego, essa figura emblemática aí do nosso futebol, né? Parceirão. Pessoal da Tudo também, que a Daina entrou em contato comigo hoje, falando de divulgar. Falei, manda bala aí. Legal, agradeço você, a todos os seus amigos aí, tanta gente legal do futebol, né? Tantos jogadores e pessoas que trabalharam contigo aí, que acompanharam a gente. Muito bacana bater esse papo e ouvir essa pluralidade de ideias, né, professor? O quanto você é aquele treinador que não fica baseado só nas coisas que acontecem no campo, né? Você tem uma visão bem legal das coisas que acontecem também fora das quatro linhas, né? Muito bacana esse bate-papo e muito enriquecedor também, né? O futebol transcende as quatro linhas, né, cara? Eu costumo dizer que a gente começa a ganhar ou perder o jogo, eu, particularmente, a partir do momento que eu sou contratado, né? O jogo começa ali. Né? Eu acertei num clube, primeiro que eu vou acertar num clube que me dê condições de ganhar os jogos, né? Não vou acertar. Cobrar é fácil, né? E aí as decisões que eu tomo a partir daquele momento, as atitudes, não só eu, né? As pessoas envolvidas no processo, vão levando a vitória ou a derrota. Né? É inegável. O que acontece no campo é reflexo do externo. Não é à toa que o Red Bull está tomando a proporção que está. E por aí vai. Né? O Beto, que entrou aí. O Beto, a gente falou dele aí. Apareceu no final. Mas legal, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela paciência. A gente quase 1h30 conversando aí. Um abraço e boa sorte para você. Boa sorte aí para o 15 de Piracicaba. Que vocês façam uma excelente campanha aí nessa reta final aí da Série A2, né? Valeu, Thiagão, eu que agradeço. Querido abração para todo mundo que acompanhou aí. Ito, Beto, mandaram umas mensagens aí no fim. Dai. Gente demais. Um grande abraço. Valeu, obrigado, professor. Até a próxima. Valeu.